Meu nome é Cristiano Alves, eu sou advogado e professor e nesse vídeo vou falar um pouco sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Bem, esse programa foi criado pela Medida Provisória 936, convertida na Lei 14.022, e estabelece alguns objetivos que devem ser alcançados. Primeiro, a proteção do emprego e renda. Segundo, a continuidade das relações de trabalho. E terceiro, a diminuição dos impactos econômicos nas empresas e também entre os trabalhadores. Quais são as medidas que podem ser adotadas, que estão previstas nessa lei? O benefício emergencial a ser pago aos trabalhadores, a redução de jornada de trabalho e salário e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. Bem, em relação ao benefício emergencial, o benefício emergencial será pago pela União e a empresa que aderir ao programa deverá celebrar um acordo ou individual ou coletivo com os trabalhadores, comunicando ao Ministério da Economia até 10 dias após a celebração desse acordo, e a primeira parcela a ser paga ao trabalhador será até 30 dias da data da celebração desse acordo. Qual será o valor desse benefício? Bem, aí depende. Se o valor do benefício for pago em virtude da redução de jornada de trabalho e salário, ela será proporcional ao seguro-desemprego que ela teria direito se por acaso ela fosse dispensada. Então vamos dar um exemplo. Se ela tiver uma redução de salário de 30%, ela terá, para completar o salário, 30% do seguro-desemprego. Se tiver redução de 40%, de 50%, também é a mesma coisa. Bom, se for na hipótese, na situação da suspensão temporária do contrato de trabalho, aí a lei faz uma distinção entre as receitas brutas das empresas. A empresa que tiver uma receita bruta inferior a 4.800.000, no caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, em que o trabalhador não trabalha e também não recebe, então, portanto, ele ficaria sem salário, sem esse programa, o valor a ser recebido será 100% do seguro-desemprego. No caso de empresas que têm uma receita bruta superior a 4.800.000, aí é necessário que haja uma parceria. A lei exige que haja uma parceria entre tanto o governo, no caso a União Federal, quanto a empresa. No caso, 70% será pago pela União, através do programa do seguro-desemprego, e 30% será pago pela empresa a título de ajuda compensatória mensal, que a gente vai falar um pouquinho depois. E quem não fará jus ao benefício emergencial? Servidor público ou empregado público, servidor público mesmo que seja a título de livre nomeação e exoneração, e o empregado público, ou seja, aquele que trabalha em alguma empresa estatal, aquele que estiver recebendo seguro-desemprego, aquele que recebeu o benefício de prestação continuada do regime geral, o chamado BPC, ou do regime próprio, que é o regime dos servidores públicos, e aquele que estiver recebendo a Bolsa Qualificação Profissional, que é uma bolsa prevista, é um benefício previsto na Lei 7.998. Bem, vamos ao segundo ponto, a segunda medida, que é a redução de jornada de trabalho e salário. Bem, essa redução de jornada de trabalho e salário será pactuada entre empregador, entre patrão e trabalhadores, poderá ser estipulada, poderá ter como prazo 90 dias, mas passível de prorrogação por prazo determinado pelo ato do poder público. Quais são os critérios, requisitos que precisam ser preenchidos para que essa redução de jornada de trabalho salarial seja válida? Bem, primeiro que o valor do salário hora seja preservado. Segundo, que haja uma negociação, seja individual, seja coletiva, e aí sendo coletiva pode ser acordo coletivo ou convenção, entre empregadores e empregados, entre o sindicato, e também que haja uma comunicação até 2 dias antes da redução de jornada de trabalho e salário. As faixas que podem ser consideradas para a redução são 25%, 50% e 70%. Quando é que se dá o restabelecimento das condições anteriores? Condições anteriores, ou seja, as condições que existiam antes do pacto que reduziu a jornada de trabalho e o salário. Bem, pelo fim do prazo, que foi estipulado nesse pacto, nessa negociação, pelo fim do estado de calamidade pública, em virtude da pandemia do Covid-19, e também por antecipação
em virtude de ato unilateral do empregador. A terceira medida é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Bem, ela se assemelha um pouco aos critérios, às características da redução de jornada de trabalho e salário. Então vamos às características, específicas da suspensão temporária do contrato de trabalho. Bem, ela também é necessário que seja celebrada o pacto seja celebrado entre empregadores e empregados, que seja comunicado até 2 dias antes da suspensão e, fundamentalmente, o prazo máximo será de 60 dias, podendo ser fracionado em 2 períodos de até 30 dias. Também contando com a possibilidade de prorrogação desse prazo, a depender de ato do poder público autorizando essa prorrogação. E quando se dá o restabelecimento das condições anteriores? Também muito parecido com a redução de jornada de trabalho e salário. Quando quando cessar o estado de calamidade pública, quando terminar o prazo estipulado em negociação coletiva, que no caso a suspensão temporária do contrato de trabalho é até 60 dias, ou por ato do empregador que antecipe o fim da suspensão do contrato de trabalho. Outros 2 pontos importantes são a ajuda compensatória mensal e a garantia provisória de emprego. Sobre a ajuda compensatória mensal. Essa ajuda compensatória mensal, ela deve ser pactuada entre empregador e empregados, pode ser também negociação coletiva individual. Ela não terá natureza trabalhista, ela terá meramente natureza indenizatória. Não integrará a base de cálculo do FGTS, das contribuições previdenciárias e também não integrará a base de cálculo do imposto de renda. Quanto à garantia provisória de emprego, ela perdurará enquanto durar o pacto estabelecido entre empregador e empregado. E após a cessação desse pacto, desse prazo estabelecido no pacto, ela durará o mesmo período equivalente à duração do pacto. No caso de empregado gestante, ela durará após 5 meses após o parto, o mesmo prazo do pacto que suspendeu ou que reduziu a jornada de trabalho e salário. Bem, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Isso aqui é um resumo do que é a Lei 14.020. Como eu falei inicialmente, ela é fruto da conversão da medida provisória 9.3.000, houve algumas alterações, mas aqui eu busquei levantar os pontos mais importantes. Caso vocês tenham alguma dúvida, ou comentem alguma coisa, ou queiram trabalhar algum ponto que eu não abordei aqui, coloquem nos comentários. Pedir, que vocês curtam se gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos. E caso não tenham ainda feito a inscrição, por favor, se inscrevam. Valeu, obrigado.